Sejam bem-vindos ao projeto Danças e Ciências Ocultas. Aqui quem fala é Gilmara Cruz. Oi, Nath, boa noite, tudo bem? Então, seja bem-vinda ao podcast Danças e Ciências Ocultas. É uma honra ter você aqui. Com certeza, nosso debate, nossa conversa vai ser muito boa. Bem, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre sua história na dança e como foi que começou a surgir esse interesse em unir a dança com a espiritualidade, de unir a dança com as ciências ocultas, com o ocultismo. Como que se deu essa relação? Oi, Gilmara, boa noite. A honra é minha, né? Tô agraciada aqui com essa pequena entrevista. Então, vamos lá, né? Bom, eu comecei a dançar em 2012, comecei com dança do ventre. Fiz balé na infância, mas eu nem considero, porque tudo que eu eventualmente aprendi lá eu esqueci. E aí eu comecei com ventre em 2012 e eu conheci o tribal provavelmente naquele ano, não lembro exatamente o que foi, mas me apaixonei de cara. Mas eu preferi me embasar primeiro na dança do ventre, porque quando eu comecei, quando eu busquei essa atividade, foi naquele intuito de, eu quero trabalhar a autoestima, né, me conectar com o lado feminino, que eu nunca fui muito próxima, né, e fazer uma atividade física, né, que eu sempre fui muito sedentária. Então, fiz uns 2 anos de aulas regulares de ventre. Em 2014, eu fiz um curso profissionalizante de dança do ventre, né, pelo Templo do Oriente, da Brisa Mahaila. E em 2015, eu fiz o de formação da Joline e também um de formação de Raja Yoga. Né? Então, esse é o resumo, assim, e ali em 2015 que eu comecei a dar aula também aos pouquinhos. Então, tô aí até hoje. Me descobri apaixonada por didática também, né? Gosto muito de ensinar, especialmente para iniciante, né? Quem está começando. E o meu estilo, que né, puxa mais para coisa da espiritualidade, ocultismo, ele logo eu comecei a amarrar porque essa era uma coisa que já vinha na minha vida, né? Muito antes de eu procurar a dança, eu já comecei a estudar. Né? Então isso é coisa antiga, né? Eu acho que o resumo é esse, né? Então a coisa do ocultismo e espiritualidade eu já tinha antes e só isso foi muito simples de começar a amarrar com a dança, né? Depois que eu comecei a me sentir mais segura, né? Com o estilo. Entendi, legal. E uma coisa que eu sempre pergunto, né, nesses debates, nesses papos ocultos, é como que a pessoa faz essa relação da dança com o ocultismo, porque trocando figurinha com professoras que trabalham nessa linhagem, geralmente é muito subjetivo, né? Cada pessoa tem uma forma de trabalhar. E quem está um pouco fora dessa prática, muitas vezes não entende como que é essa relação, né? Então eu acho interessante que venha à tona como são esses processos, por isso que a gente bate muito papo sobre isso. E como é que você entende, como que é a sua forma, no caso, de trabalhar esse viés que mistura dança, música e essa espiritualidade? Exatamente, né? Essa coisa de ser muito subjetivo para cada um, ele está diretamente relacionado com espiritualidade, né? Cada pessoa tem a sua própria visão, né? A sua própria relação com isso. Mesmo com os estudos ocultos, né? Muitas pessoas começam por diferentes partes, se interessam por diferentes coisas e aí temos essa diversidade, né? Então acho bem legal discutir isso para até trocar as figurinhas, né? No meu caso, eu acho o meu bem diferente, assim, algumas coisas, tanto que eu
cheguei a nomear o meu estilo, né? Hoje em dia no tribal, né, a coisa derivou tanto que cada pessoa acaba dando um nome, né? E que eu resolvi nomear de Dharma Fusion, porque no caso aqui eu uso Dharma no sentido mais budista do termo, que implica o caminho espiritual, né? Um significado bem generalizado, porque assim, né, na parte mais técnica da dança, nós que fazemos essas misturas, né, a gente estaria, digamos assim, classificado no tribal ritualístico, né? Mas eu acho que é um termo bastante genérico, né? Não dá para dizer muita coisa, né? Cada um faz realmente tem a sua própria relação. E o meu caso, o meu trabalho, né? A minha arte, ela é uma coisa bem interna. Eu percebi isso de cara, assim, que às vezes tem performances, né? De chamadas de tribal ritualístico que tu assiste, tu vê que é uma cerimônia, é alguma coisa assim, né? Tu vê, tem aquela estética clara, assim, pro público. No meu caso, quase nunca é assim, né? Eu tenho uma vibe bem mais internalizada desses processos rituais e espirituais, então, raramente isso é uma coisa, às vezes, visível na performance, né? E como geralmente eu uso a dança como uma ferramenta para guiar esse meu processo, eu estou mais preocupada com a coisa para mim, né? Vou me preocupar para que seja uma arte legal, bacana, interessante para o público, mas nem sempre eu estou preocupada em fazer eles perceberem, né, a questão ritual. Tanto que eu gosto de ilustrar assim, né? Por exemplo, se eu quisesse, eu quero fazer um ritual com uma dança para me conectar com o sagrado feminino, com Afrodite ou arquétipos parecidos, eu posso fazer uma coisa que remeta a esse simbolismo, ou eu posso simplesmente dançar uma dança do ventre normal, aí uma rotina clássica, né, que não necessariamente vai parecer algo para o público, mas para mim, internamente, eu estou trabalhando algo com aquilo ali. Então, por isso que eu preferi dar um nome para o meu estilo em específico, porque mesmo tribal ritualístico, ele não, para mim, pelo menos, parece que não combina tanto, assim, né? Essa é a raiz do processo, né? Eu me foco ali na dança, às vezes eu pego um significado inicial, tipo, eu quero trabalhar tal coisa, e aí construo a minha dança com base naquele objetivo, ou às vezes ao contrário, eu vou lá e danço, e depois eu estudo ou percebo que aquela performance teve um impacto para mim, espiritualmente falando, né? E eu acredito que a dança como uma ferramenta espiritual, ela também pode ter um uso bem diverso, né? Por exemplo, tu é tímida e tu quer deixar de ser tímida. Tu vai lá dançar para deixar de ser tímida. Tu pode, não tem nada a ver com espiritualidade, mas de certa forma aquilo ali vai contribuir para o teu desenvolvimento pessoal e isso vai estar amarrado com o caminho espiritual, né? Então a coisa pode ser bem superficial, como ela pode ser mega profunda, né? De fazer uma performance para trabalhar os demônios interiores e tudo mais. Então, eu acho bem legal esse tipo de uso, né? Sim, claro, com certeza. Eu acho que a parte interior, inclusive, é a mais importante, porque eu acredito que primeiro algo deve existir dentro da gente para poder a gente manifestar, externalizar, né? Quando algo não existe dentro de nós e a gente só representa, eu acho que fica um pouco vazio, né? E é aquilo, você não tem como tirar, colocar para fora algo que não está dentro, né? Meio que isso, mas a gente sabe que existe muita questão da representação. Eu até diferencio vivência de representação exatamente por isso. E acho que os dois têm que andar de mãos dadas, né? Para que exista a parte interior e o público possa entender alguma coisa. Mas com certeza a arte ela tem que expressar algo que é interior. Eu acho muito, muito mais importante, né, no processo de evolução pessoal do bailarino, primeiro existir dentro dele, né? E aí você adiantou um tema, né, que eu estava pensando em perguntar, que é esse estilo Dharma Fusion, que você trabalha tribal fusion e espiritualidade. Você explora as possibilidades de dança, né, com foco no autoconhecimento, na vivência, na arte, na psicologia.
na espiritualidade e no ocultismo. Pois bem, você explicou como que você trabalha para você, como que é o processo de suas coreografias, de suas performances no geral. Mas e como é isso nas aulas, né? Porque você ministra aula desse estilo. Como que é isso em sala de aula? Como que você trabalha com as alunas? Como é o processo de trazer isso dentro de uma sala de aula com alunas e tudo mais? Fala um pouquinho dessas aulas pra gente. Pois então, no momento, em aula, eu tive pouca oportunidade de trabalhar com alunas, né? Montei um curso, né, que é o Agnipath, que é todo voltado para isso, mas ele só teve uma edição até agora. E nas aulas normais eu me foco na dança normal, né? Porque nem sempre a gente sabe qual é o interesse das alunas, né? Mas provavelmente eu vou começar a trabalhar mais agora, porque eu estou numa fase de, acho que um ponto de inflexão na minha carreira, digamos assim, né? Esses anos todos eu me joguei em várias coisas e agora eu estou sentindo necessidade de voltar mais para mim, né? Realmente trabalhar a minha arte com esses assuntos. Então provavelmente eu vou começar a trazer mais em aula. Mas geralmente o meu ponto, eu gosto de partir bem do básico, né? Começar com os conceitos, né? Trazer o que eu uso em termos de conceitos, né? E conteúdo teórico. Porque pelo menos do meu caso, eu gosto de fazer um balanço, né? Entre do teu entendimento racional da coisa e a vivência, né? Sensitiva, emotiva, né? Para mim sempre partiu muito da cabeça primeiro, né, para a vivência depois. Então, eu trago toda a conceituação que vai embasar toda essa questão interna, né, que é o que tu comentou, né, não adianta nada se não tem o interno, né. Eu gosto de brincar também para trazer o exemplo da magia, né, do ocultismo, do esoterismo, que é aquilo, não é a varinha mágica que tem o poder, né, é tu que tem o poder e a varinha é só um condutor daquilo. Então eu gosto de frisar isso, porque se a gente quer aprofundar espiritualidade, magia, ocultismo, a gente tem que perceber que isso vem de dentro, né? Então, começa daí, né? Como é que a gente começa por onde? Então, autoconhecimento, né? Para mim é o primeiro passo, né? Então eu trago muita coisa de Jung, pós-Jung, né? Alguns conceitos de psicologia, entender qual é o nosso tipo psicológico, né? Sombra, né? Enfim, os termos que forem vindo, né? Para a gente olhar para dentro e perceber que assim, a gente tem muitos pedaços aqui dentro, a gente tem que conseguir conectar esses pedaços, né? Porque só uma parte da gente não consegue fazer o todo, a gente tem que conseguir nos completar, né? Montar o nosso próprio quebra-cabeça para a gente conseguir ver o todo e eventualmente, né, a nossa energia, digamos assim, né, poder se manifestar lá fora também. Então, no meu curso, né, começa essa parte teórica, né, eu daí trago todas as fontes, né, tem a psicologia, tem conceitos hindus, budistas, que são muito fortes também, e do lado oculto, a minha base maior geralmente é meio magia do caos, mas eu também, né, eu pego um pouco de tudo, né, eu gosto de dizer que eu tenho um pé no cerimonial, um pé no magia do caos, né. Então eu gosto de dar bastante essa ênfase, né, que em termos espirituais, o meu recado é aquele: personaliza a coisa, né? Descobre o que funciona para ti, né? O que te chama, porque não é o caso às vezes de tu seguir uma vertente, né, religiosamente e tudo mais. Às vezes tem uma coisa que te interessa, mas as outras não te dizem nada. Aí num outro lugar lá tu vai encontrar alguma coisa que funciona. Então, geralmente o meu recado é esse: vai montando o teu próprio sistema, né? Então, mesmo no curso eu friso, eu vou mostrar o meu método, eu vou mostrar o que eu uso, como que eu uso, mas a minha intenção não é que a aluna use o meu método, é que ela se inspire no meu método, né? Onde ela vai buscar o que funciona para ela. Então, vai ter coisas que eu uso que não vai funcionar para a aluna, né? Mas o recado é que ela pegue isso, transforme para o dela, né? Personalize e vá em frente. Entendi, bem legal. Bem, eu queria te perguntar o que que vem a ser Temple Dark Fusion,
que é um estilo que você se referiu quando você falou do improviso da deusa da loucura, né? E aproveitando que você é uma apresentação que você fez, né? E aproveitando, fala do Temple Dark Fusion, o que vem a ser, explica direitinho isso para o pessoal e fala um pouquinho dessa coreografia da deusa da loucura, como que ela foi composta, enfim. Então, a coisa do Temple Dark Fusion, na verdade, é uma tentativa minha de ilustrar para o público que é aquilo ali, né? Que, como eu falei, eu adotei Dharma Fusion como meu estilo pessoal, mas não é uma coisa que, se eu colocar lá Dharma Fusion, a pessoa não vai entender nem o que quer, né? Então, por enquanto, eu quando divulgo ali um portfólio, ou uma foto, um vídeo, eu tento frisar alguma classificação de algum estilo que seja mais facilmente reconhecível. Então, no caso, eu utilizei um que eu já estava observando em algumas outras bailarinas, né? Que eu percebi que as gringas estão usando o Temple Tribal Fusion para ser o tribal ritualístico, né? E eu comecei a ver manifestações de Temple Dark Fusion, que, pelo que eu entendi, é o Dark Fusion ritualístico. Então, no caso, nesse exemplo da coreografia da Melinou, ela seria é o meu estilo da Dharma Fusion, mas em termos mais técnicos, ele é um tribal ritualístico com o Dark Fusion. Então, ficou o Temple Dark Fusion, né? E sobre essa, ela foi uma coreografia que foi nascendo aos poucos. Eu já fiz várias vezes essa personagem, digamos assim, né? Que eu já hoje percebi que ela é a minha persona do Dark Fusion, né? Se eu for dançar uma coisa que tem uma pegada mais dark, vai acabar sendo ela. Eu vou ser sincera, eu não me lembro agora como tudo começou, porque a minha memória é bem ruinzinha, né? Eu sou a Dory. Mas eu me lembro que eu fui pesquisar sobre Hecate e, enfim, as deusas obscuras e tudo, e topei com Melinou, que não tem muita informação sobre, mas ela é tanto uma deusa em si, ou em algumas fontes ela é um epíteto da Hecate, né? Então, tenho trabalhado com ela como algo em si, mas relacionado, né? E ela tem a ver com o início da noite, com a loucura, né? Pesadelos também, ela tem bastante disso, e que são coisas que eu tenho trabalhado, né, na minha vida faz algum tempo também, essa necessidade de querer extravasar isso, né? Então, de certa forma, a Melinou é a minha oportunidade de extravasar ou de expressar bem essa vibe da sombra mesmo, né? Do aspecto mais pesado, né? Que isso é uma coisa que eu já experimentei, assim, o medo de enlouquecer, né? E essas questões, né? Ainda mais quando a gente vai para o mundo do ocultismo, né? Da magia, a gente acaba topando com algumas coisas, começa a desenvolver algumas sensações, algumas percepções, né? E isso às vezes abala a nossa cabeça. Então eu comecei a trabalhar com ela basicamente nesse sentido, né? E várias coisas nela vão aparecendo bem espontaneamente, assim, a coisa de eu resolver pintar metade do rosto de preto, a mão de preto, isso é uma coisa completamente espontânea. Geralmente são coisas que vêm na hora, quando eu estou me arrumando, né, ali no camarim, e depois que eu vou estudar e vou perceber o simbolismo daquilo na minha vida, né? Então é uma coisa que é bem legal, assim. É uma performance que exemplifica bastante, assim, o meu processo. Entendi, bem legal. Então, você ministra um curso, né, que é 3x4. E pelo que eu percebi, você trabalha algumas entidades de deusas em cada módulo, né? Aí você tem um módulo de Hecate. E eu achei curioso que nesse módulo de Hecate você tenta destruir a ideia de dualidade, né? Hecate e a não dualidade. E eu acho isso um processo muito importante, porque a gente vem de uma cultura ocidental que tudo ou é
ou é tudo da luz ou é tudo do obscuro, não pode haver algo que mescle os dois, e é muito encaixotado, bem e mal, né? E eu acho que essa perspectiva de trazer a ideia tríplice que a deusa Hecate traz, problematiza essa questão da dualidade e vai para além do bem e do mal, né? Então, achei muito interessante e eu gostaria que você falasse um pouquinho desse módulo que você trabalha, a Hecate, e essa desconstrução do dual, né? Então, esse curso, eu não tive a oportunidade de aplicá-lo ele ainda, né? Mas o processo de construir ele foi bem interessante e o próprio nome, né? Eu chamei de Three-Quarter Goddess, na tentativa de criar uma brincadeirinha com o Three-Quarter Shimi, né? O Shimi 3/4, né? Porque eu adoro o simbolismo das deusas, inclusive nesse o aspecto do 3+1, né? A da lua. Porque, por exemplo, né, a gente está a deusa tríplice, a triluna e tudo mais, mas temos que lembrar que são 4 fases da lua, né? E a Hecate é a 4ª fase, né, que geralmente está escondida, né? Então, o intento inicial é isso, é mostrar o todo e cada uma das facetas das deusas, né? E trabalhar um pouquinho de cada, e mesmo em cada uma tentar ver um viés diferente, né? Minha intenção é para cada uma delas é trazer não só a deusa que eu escolhi principal, mas também como os aspectos da sombra, entre aspas, de cada uma das deusas, aspectos renegados ou até reprimidos por contextos patriarcais, né? E com a Hecate, o principal foco é esse da não dualidade, que é algo que uma abordagem conceitual do budismo, né, especificamente do budismo esotérico, né? Então, porque o budismo tem várias vertentes, algumas, né, para as grandes massas e outras mais esotéricas, né, para mais secretas, digamos assim. E a não dualidade envolve essa coisa de tu perceber que tudo é uma coisa só, né? Não existe eu e o outro, né? Então, mesmo nisso, eu gosto de aprofundar, né? Porque a coisa do somos todos um, né, é uma coisa que, né, tu chuta a moita, tem isso, tem esse conceito em muita coisa da espiritualidade e do ocultismo. Mas aqui, o meu foco era meter o pé lá no fundo mesmo, né? Então, perceber essa coisa que, assim, a nossa percepção da realidade, ela é toda dual. Tem o sujeito que observa e tem o objeto que é observado. E a ideia é destruir isso, é mostrar que isso não existe, né? Então, uma das coisas que eu associo a Hecate, né, óbvio, é um arquétipo extremamente rico, mas uma das coisas é isso, Hecate é quem está lá no fundo, é aquela que está lá lidando com as coisas que a gente não quer olhar. Então, nós estamos acostumados com a realidade, a gente está acostumado a viver assim, eu sou um indivíduo, você é outro indivíduo, tem aqui a cadeira, tem a mesa, tem a maçã como coisas concretas, né? E aí, né, a questão é chacoalhar um pouco isso e perceber que é tudo uma coisa só, né? Então, isso é uma coisa que quando a gente vai lá embaixo, isso assusta. Não à toa que a Hecate é renegada ao submundo, né? Sim, com certeza. E esse processo, né, de descer ao mundo inferior é um processo muito doloroso, né? Que é lidar com essas sombras e com todo esse lado obscuro. Eu acho muito libertador também. Legal, bem legal a proposta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a coreografia Isa, né, que foi baseada no oráculo, nas runas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho do processo como foi o processo de criação dela, que eu achei bem interessante. Eu acho que o processo como ela foi construída, é interessante para quem tem curiosidade, né, de saber como compor esse diálogo.
O processo da Isa foi louco. Essa é a minha performance favorita, apesar de que tecnicamente eu olho e fico, ai meu Deus, o problema de dançar de improviso, né? Mas foi com essa performance que ficou escancarado para mim, assim, a manifestação da energia do arquétipo. Né? Eu quis dançar ela me baseando numa música, basicamente, né? O ponto inicial foi a música da banda chamada Vardruna, né? Que se chama Isa, né? Essa é uma banda norueguesa que fez CDs específicos das runas, né? Então são músicas realmente que canalizam a energia. E aí comecei a construir, né, a performance do jeito que eu costumo sempre fazer, né? Vou dançar, improviso, né? Tudo em cima da hora. E só depois que passou a performance que eu fui me dando conta de tudo que aconteceu, assim. Então, para resumir, assim, a Isa, a runa, ela tem a ver, né, com muitas coisas, né? Tem estabilidade, mas também enrijecimento, equilíbrio, inércia, né? É um arquétipo bem amplo. E muita coisa eu fui descobrindo com essa performance, inclusive sobre o arquétipo, né? Então, partindo desse ponto, eu percebi que as semanas anteriores à performance eu estava anormalmente calma, né? Eu montei um figurino de boa, assim, né? Eu não tem nada de bordado, né? O top e o cinturão são 2 pedaços de pano que eu me amarrei, né? Então foi super suave. Eu ensaiava, né? É tudo improviso, mas eu ensaio o improviso também. Então tava tudo muito tranquilo, super tranquilo, eu tava de boa, né? E mesmo no dia da apresentação, eu não tive sequer aquela adrenalininha logo antes de entrar no palco, sabe? Que a gente sempre tem, mesmo quando a gente já é experiente, né? Naquela vez não teve. E foi muito louco porque, assim, eu tava com meu cabelão na época ainda, e quando eu tava construindo a coreografia, parte do simbolismo dela tinha a ver com uma despedida do cabelo, quando eu tava planejando cortar. Foi um processo bem longo, mas isso era só simbólico pra mim. Tá, ok, cabelo, mas eu não incluí nada do cabelo. E aí quando eu fui dançar, quando eu comecei a dançar, eu tava com aquelas unhas, né? E aí aquelas unhas enroscaram no cabelo. Qualquer pessoa ia entrar em pânico, né? Tem aquele momento de adrenalina, de tipo, fudeu. Mas não teve isso. Então, quem tá acostumado com improviso, como eu já tô, óbvio que se dá alguma coisa inesperada na dança, a gente tem jogo de cintura e segue o baile, mas naquele caso não deu tempo, assim, quando eu vi que o cabelo estava enroscado, que aquela unha caiu, que não ia ter como voltar atrás, não deu tempo de eu ter aquele momento de pânico. Eu simplesmente entendi na hora que a coreografia queria que eu botasse na performance a questão do cabelo, né? Que não ia ser só uma coisa estética. Então, naquele momento eu entendi, eu tenho que botar a coisa da despedida do cabelo na dança. E aquilo foi na hora, eu não senti nada, né, de nervoso, de pânico. E a coisa fluiu, assim, de um jeito magnífico, né? Foi tudo bem, depois da performance estava tudo super tranquilo, eu nunca senti uma tranquilidade tão grande quanto nessa coreografia. E aí, conforme eu fui estudando, eu fui vendo, né, que né, a runa tem a ver com o equilíbrio, tem a ver com isso, e foi tudo que eu senti, né? Então, foi a performance que mais me deixou claro a manifestação da energia que eu estava trabalhando, né? Então, acho que esse é o resumo, assim, foi bem importante para mim, assim, a minha performance mais marcante foi essa, que mais exemplificou como que a dança pode ser um vetor do teu processo, mesmo quando tu não sabe, né? Claro que eu sabia alguma coisa do que estava sendo feito, mas eu não tinha me tocado, né? Às vezes a gente se toca só depois, e foi exatamente esse o caso. Sim, com certeza. Eu comentei ali que é importante a gente ter essa vivência,
dentro da gente para a gente expressar, mas às vezes a vivência acontece no palco também, né? Às vezes a luz, a iluminação do local, o público, o próprio lugar, e a posição dos astros e a estação e a fase da lua, tudo vai influenciar na sua performance e de repente aquilo pode vir de uma forma totalmente inesperada, né? Eu acho que é válido quando você coloca também esse corpo à disposição das energias ali que podem estar influindo e fluindo na nossa dança, né? Então, muitas vezes o público não vai entender. Eu acho, muitas vezes eu penso assim, é importante que o público entenda o que a gente está fazendo, mas muitas vezes pessoas buscam elementos e características de uma determinada coisa que ela espera ver naquela coreografia, às vezes por causa do título da coreografia, mas aqui esses elementos, essas características estão sendo transmutados e vividos dentro da gente, né? E a pessoa ali de fora pode ou não perceber. E então é muito subjetivo, até a visão, né, de quem está ali de fora é subjetivo. Bem, eu queria te perguntar por que Anat Nagendra, né? O porquê do seu pseudo, o que significa, conta para nós. Então, o nome artístico é aquela coisa, né? Comecei a dançar e quando eu comecei a perceber que eu ia querer seguir em frente, trabalhar com isso e tudo mais, eu percebi, eu gosto dessas coisas de nome e tudo, então, vou escolher logo, né, para não ter que ter a dor de cabeça depois de ficar trocando, né. Aí, primeiramente, eu busquei o Anat, né, que eu queria um nome de deusa, porque uma coisa que eu acho interessante com o nome artístico para mim, o que eu quis fazer o nome que eu iria me dar, ele teria a ver com o que eu quero me tornar, ou o que eu quero buscar, ou o que eu quero invocar, né? Então, vou para uma deusa, né? E daí eu queria uma deusa bem antiga, porque quanto mais antigo, mais tu tem um arquétipo que é mais completo, né? Não é tão fragmentado. E eu gosto sempre de coisas mais obscuras ou que não são comuns, né? Então, pesquisando, eu encontrei Anat, né? Com o T mudo. E me encantei na hora, né? Ela é um arquétipo análogo a Inanna, Ishtar, Astarte, né? Que são deusas e arquétipos maravilhosos, né? E aí me apaixonei. É desconhecido, tem o meu nome embutido, né? Então, Anat, né? E o H foi por uma bobagem mesmo, porque quando eu tava nesse processo, quero criar um site, eu quero registrar o domínio. E aí quando eu fui registrar o domínio, eu descobri que o Anat já estava ocupado, não ia dar, e e agora o que eu faço? E daí na hora eu, vou pôr um H. Então é um motivo bem bobo, né? E ficou isso. Mas o Anat é basicamente isso, é a deusa Anat, né? Então, nesse sentido de que é o que eu almejo um dia me tornar ou conseguir trazer a energia dela para minha vida e para o meu eu, né? Que é um arquétipo que eu me identifico bastante, né? De deusa guerreira, cheia de si, né? Poderosa, confiante, né? E o Nagendra, quero ter um sobrenome e tudo, e na época eu tava, né, fazendo curso de yoga, eu tava toda, sânscrito, adoro várias línguas diferentes, e fui pesquisar, e fui buscar por nomes relativos a serpente, né, e tudo, encontrei Nagendra, que tem mais de um significado, né, mas ele também está relacionado com a serpente, e puxa muitos simbolismos que eu uso cotidianamente, como Kundalini, né? O meu signo chinês é serpente, tem a coisa serpentina da dança, né? E também até questões de simbolismo andrógeno, né? E aí quando eu vi assim, a Nath Nagendra pegou, né? Me acostumei ali, gostei do nome, ele tem um significado forte para mim, que tem a ver com isso, né, do que eu quero trazer para mim, trazer para o meu eu e, consequentemente, passar para a dança, né, e ficou. Então, a Nath Nagendra acabou sendo o meu pseudônimo artístico, né, mas
para mim, né, ele não é simplesmente o carimbo. Esse aqui é a Ana que dança, né? Eu gosto de ter essa carga simbólica, né? Afinal, eu mesmo escolhi esse nome, eu não ia querer escolher uma coisa qualquer, né? Então é isso. Entendi. Então, Anate, gostaria de finalizar o podcast, de te agradecer, né, por a gente estar na madrugada aqui conversando sobre essas questões e tudo mais. Foi um prazer, foi muito bom, né, estar conversando com você e deixar o espaço livre para que você possa falar alguma coisa, que você queira acrescentar, alguma coisa que você queria dizer que eu não comentei, né? Esse espaço aí fica livre para você se despedir também. Então é isso, muito obrigada, foi um prazer e até a próxima. Capaz, eu que tenho que agradecer, foi um prazer. Certamente é um assunto que renderia, né, ficar madrugadas e madrugadas conversando, né, ainda mais se a gente reunisse as outras colegas que também brincam com isso, né? Então, desejo muito sucesso nesse podcast, porque é um assunto que justamente ele é oculto, né? É interessante trazer mais disso. Eu admiro muito o teu trabalho, né? Com bastante enfoque nessas coisas. Eu quero que tu continue, muito sucesso, que a gente possa seguir, né? E meu recado é esse, de mostrar que a dança é uma ferramenta multiuso e em especial para questões espirituais, de desenvolvimento pessoal, para usar para rituais mágicos, né? É uma ferramenta maravilhosa, né? Então, recomendo para todo mundo poder experimentar um pouquinho. Então, eu agradeço de novo por esse prazer dessa entrevista e muito sucesso. E boa noite.